Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é sempre uma satisfação muito grande estar aqui. Eu revejo amigos aqui, amigos que me devem muitas visitas, irmãos que eu fico feliz de poder abraçar, graças a Deus por isso. Antes de falar alguma coisa lá de Serra Branca, de comentar alguma coisa da região, conversei com algumas pessoas hoje, tive uma entrevista e foi perguntado para mim qual eram os sonhos que eu tinha para Serra Branca, qual eram os desejos que eu tinha, ou que nós tínhamos, eu e Carol, para aquela plantação, para o desenvolvimento daquela igreja. Para quem não sabe, nós estamos lá tem 1 ano e 3 meses e Deus tem cuidado de nós e tem feito muitas coisas. A região é um pouco seca, mas extremamente agradável, extremamente acolhedora. E essa questão dos sonhos ficou na minha cabeça, eu respondi a eles, e eu gostaria que os sonhos que eu tenho para Serra Branca, os desejos que eu tenho para o desenvolvimento daquela região fossem maiores do que eu falei para eles de manhã, e eu vou falar para vocês daqui a pouco o que eu comentei com eles. Mas antes disso, eu queria ler um trecho da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor: Damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que está reservada no céu, da qual já ouviste falar pela palavra da verdade, o Evangelho. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que ele nunca foi e não foi ele quem plantou. Provavelmente foi Epáfras e Filemão que plantaram essa igreja, mas Epáfras foi pedir ajuda a Paulo. Então, descreveu como estava a situação da igreja, depois de mais ou menos 1 ano de plantação, e Paulo então escreve essa carta, auxiliando Filemão contra as heresias da época e animando o coração dos irmãos também. E nesse início, Paulo dá graças a Deus pelo estado da igreja de Colossenses. E muitas coisas me chamam a atenção aqui, e é essa minha vontade, que daqui a 1 ano ou mais, eu possa vir falar para os irmãos que a nossa cidade está desta forma, que a nossa igreja está desta forma. Ele diz: damos graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé, a fé em Cristo Jesus, a fé no nosso Salvador, a fé naquele que morreu e ressuscitou por nós. Infelizmente, meus irmãos, isso é algo muito pequeno lá, isso é algo raro, exatamente esta é a palavra lá, até mesmo entre os cristãos. Tem uma família lá na igreja que eles são cristãos, eles são devotos a Deus, eles estão lá e eles querem participar conosco, porém, até hoje o Senhor que está lá conosco, ele ainda tem dúvida se ele vai na rezadeira para que ela reze pelos seus animais, ou se ele mesmo pode orar pedindo a Deus que cure os seus animais, porque não foi ensinado o Evangelho para eles, não foi mostrado para eles em quem eles devem ter fé, em quem deve estar a confiança dele, em quem deve estar o coração dele. Então, o nosso desejo é que eles possam conhecer realmente quem é Cristo Jesus, que eles possam conhecer quem realmente pode mostrar o caminho até Deus, quem pode salvar e transformar o coração deles. Infelizmente, eles não conhecem, eles vivem abraçados com o tradicionalismo. Não digo nem uma religião católica, eu digo um tradicionalismo familiar, que impede eles de atravessar a rua. Tem um senhor lá, e quem já foi a Serra Branca provavelmente já viu ele, o seu Oscar. Ele mora em frente à igreja, e ele sempre está sentado na frente de sua casa, com a cadeira de balanço, quando o culto se inicia. E não tem nenhuma vez, Renan, que a gente está entrando na igreja que ele não levante e dê a mão para nós. Fomos várias vezes na casa dele, fizemos até um velório para o filho dele, mas ele não consegue se livrar do tradicionalismo. Ele não consegue romper essa barreira, ele não conhece a fé salvadora, ele não conhece a fé em Jesus Cristo.
E é por isso que nós oramos. E esse é o nosso desejo para aquela cidade, que isso seja vencido. Mas não só isso, que o restante do versículo, o amor que ele tem por todos os santos. Meus irmãos, se vocês soubessem as brigas que tem lá, as confusões, por vezes por nada, famílias se intrigam, pessoas não são mais amigas, pessoas fazem questão de sentar para conversar com você, para falar mal dos outros, para ver se fica melhor na fita. E por vezes se dizem cristãos. Então, por eles não conhecerem a Cristo, eles também não conseguem conhecer o amor ao próximo. Eles não conseguem se relacionar de uma forma que ambos vão olhar para Deus, ambos vão segurar na mão um do outro e vão caminhar para Deus. Então, o nosso interesse lá é apresentar o Evangelho de Cristo Jesus, porque cremos que a partir desta fé, a partir do conhecimento de Cristo Jesus, esse relacionamento horizontal com certeza vai mudar. Com certeza os olhos vão se abrir, o coração vai se quebrantar e aquelas pessoas vão se relacionar melhor, sem briga, buscando ajudar um ao outro, buscando cuidar um do outro, porque é extremamente necessário. Sem falar do descaso com as crianças. Se eles não conseguem ajudar amigos, muitos também não estão nem aí, nem para os seus filhos. E isso parte o nosso coração. Hoje de manhã, comentei que no domingo passado e em outros domingos também, a gente tem ido numa casa da mulher que nós achamos que ela se envolve com prostituição. E ela tem 3 filhas, cada uma de um pai diferente. E nós vamos, domingo após domingo, buscar as crianças para levar na igreja. Mas nós só podemos fazer isso. Nós não temos condições de fazer mais nada. Outros meninos também que são vizinhos, que vivem pelas ruas, nós também pegamos e levamos para a igreja e já tem que trocar o carro por uma Kombi, para ver se cabe todo mundo. Mas graças a Deus por isso. Mas a gente só pode fazer isso. E um dos nossos desejos naquela cidade é poder abençoar mais aquelas crianças. É poder dar algum futuro ou algum prazer para a vida delas, que elas possam ter uma sombra do que é a eternidade com Deus. Elas não sorriem, elas não têm nada, nenhuma perspectiva de futuro. E nós temos muitos desejos de poder ajudar aquelas crianças. Carol começou a fazer pedagogia e a nossa ideia é poder, não sei, daqui a 5 anos, 4, poder abrir uma casa de passagem, poder ter um local para aquelas crianças passarem pelo menos um período do dia, ou quem sabe daqui a 10 anos ter um orfanato lá. Orfanatos são muito distantes, só tem um em Campina Grande e outro em Monteiro, dirigidos por padres, e infelizmente a gente não tem bons exemplos de padres coordenando orfanatos, e a gente vê a carência, crianças pelas ruas, e eu não digo crianças pré-adolescentes não, eu digo crianças de 4, 5, 6, 7 anos, correndo pela rua, porque os pais não estão nem aí. Então, esse é o nosso desejo. Levamos o Evangelho lá, porque sabemos, porque que o Evangelho também transforma essas vidas, porque o Evangelho também dá força para que a gente ajude na transformação dessas vidas. E principalmente para essa última parte, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Eles não têm fé em Cristo Jesus. Eles não amam nem os seus próprios filhos. Assim como por vezes também nós fazemos. Não vamos dizer que somos diferentes ou muito melhores que eles, não. Por vezes também caímos nesses erros. Mas eles não conhecem a verdade. Eles estão completamente afastados da verdade. Eles caminham por outro local e depositam sua esperança em qualquer coisa que aparece de bom para eles. Teve um que chegou a falar que Carol tinha uma áurea boa, porque ela tinha um bom relacionamento com as crianças. Tudo que aparentemente é bom, Eric, eles aceitam. Qualquer coisa, qualquer mão estendida, seja uma faca atrás, ou seja com um prato de comida, eles acham que é a melhor coisa e vai satisfazer a vida deles, vai fazer eles felizes. Eles não têm esperança. A esperança deles, infelizmente, nós sabemos que ela é furada. Infelizmente, nós sabemos que a esperança deles, quando eles fecharem os olhos, vão sumir das mãos deles. E é, em primeiro lugar, essa esperança que nós lutamos
para levar para aquelas famílias a esperança do céu, a esperança de uma eternidade feliz ao lado de Cristo Jesus, glorificando a Deus e satisfeita eternamente. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho. Não somos o apóstolo Paulo, estamos bem longe de ser, mas esse é o nosso desejo, de poder um dia escrever uma carta ou falar para vocês: olha, aqui em Serra Branca as pessoas estão com esperança novamente, eles creem na fé verdadeira, eles creem em Cristo Jesus, eles têm fé, e as pessoas passaram a se relacionar melhor, elas estão em comunhão. Que Deus nos ajude, e que vocês, por favor, segurem na nossa mão e na do Eric também, e nos ajude a levar essa verdade que transforma. No final, o apóstolo Paulo é enfático: a palavra da verdade, é só ela que vai mudar a vida dessas pessoas, só ela que vai transformar a vida das pessoas. Então, que em tudo Deus seja glorificado, no trabalho com as crianças, no trabalho com os adultos, na igreja sendo plantada, que no final eles possam conhecer esse Cristo, porque Ele vai transformar a vida deles. Esse foi um pouquinho do que nós estamos fazendo lá, e pedimos que orem por nós. E não está encaixado nesse meio, mas pela graça de Deus, nós começamos a ter uma sala com novos membros. Vamos estabelecer a primeira membresia da igreja. Temos 12 pessoas participando, sendo que 3 irão batizar para a glória de Deus. Então, que as orações de vocês estão sendo respondidas, o esforço que todos fizeram conosco no início e fazem ainda está sendo respondido, e Deus certamente está sendo glorificado. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.